Jesus seja louvado em todo o tempo. Nós estamos no meio da família, então nós vamos refletir a respeito de família estruturada. Lá em Deuteronômio 6, no versículo 6 e 7, ele diz que toda palavra que hoje está ordenada a ti, a nós, a cada um de nós, que nós guardemos em nosso coração, mas também que nós ensinemos com persistência aos nossos filhos, né? Então isso é algo assim tremendo. Nós sabemos que a família foi a primeira instituição que Deus criou. A família é a base, meu irmão, do plano divino, para que nós tenhamos uma sociedade, uma vida mais saudável, né? Mas só que existe um problema seríssimo dentro desse processo. Muitas famílias desestruturadas que geram traumas emocionais, comportamentais. E as pessoas que convivem nessa família, elas acabam herdando esses traumas, né? É aí que entra a questão do entendimento, de busca pela orientação do Espírito Santo de Deus, né? A gente transferir essas frustrações, essas dificuldades todas, essas mágoas, né? Esses ressentimentos, transferir para o Espírito Santo de Deus. Porque senão, meu irmão, depois de agregar tudo isso em nós, a gente vai construir famílias com dificuldade de se relacionar com a sociedade, até mesmo se relacionar em comunhão, né? E a probabilidade de ter uma geração, futura geração problemática é muito grande, né? Então, a gente precisa buscar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas, ou seja, colocar Deus em primeiro lugar, né? É isso que o Divino Espírito Santo vai fazer em nós, ou seja, desconstruindo aquelas influências ruins, aquelas influências que foram herdadas lá no passado, né? E para isso nós precisamos de alguns ingredientes dentro da família, algumas ferramentas que nós vamos conseguir através da orientação do Divino Espírito Santo. A primeira ferramenta, ou primeiro ingrediente para a gente ter uma família estruturada em Jesus Cristo, é a gente priorizar Jesus no centro da nossa família, né? A gente lembra de Mateus 28, 20, quando diz que se nós guardarmos a palavra no nosso coração, Ele estará conosco em todo o tempo. E aí Jesus conosco, Ele nos dará todo tipo de ajuda, né? Seja para educar, orientar os filhos, nossos filhos, seja para nos dar um domínio próprio mais acentuado, a tornar o nosso coração mais manso, ou seja, ser uma pessoa com mansidão plena, né? E muitas vezes também para nos tornar mais tolerantes, aceitar o outro como o outro é, não como nós queremos que ele seja, né? Mateus 6, 33, que nós falamos agora, hein? Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Outro ingrediente, outra ferramenta também muito importante, sublime, é ter a palavra de Deus como nosso manual. A gente lembra de Josué 1:8, né? Lá, logo no iníciozinho, quando ele diz: não se aparte de ti, da tua boca, né? Não se aparte da tua boca esta palavra deste livro. E a gente precisa meditar nele dia e noite, para que nós tenhamos uma vida promissora. E também em relação aos filhos, lá em Provérbios 22:6, ele fala muito claro, para a gente ensinar o menino o caminho que ele deve andar, porque quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. É algo assim tremendo para nós. A gente vê que a Bíblia ela mostra para nós a verdade, né? E Deus deixou essa palavra para guiar a nossa vida e nortear as nossas tomadas de decisão, para mostrar para nós como nós devemos tomar nossas decisões. Nossas decisões têm que estar dentro da vontade de Deus, né? Outra ferramenta, outro ingrediente importante também é priorizar a oração. 1 Tessalonicenses 5:17, né?
A gente orar constantemente. Não desistir de orar pelos nossos familiares, meu irmão. Não desista. Às vezes a gente acha que a coisa não está funcionando, que Deus não está dando resposta, que Deus não está ouvindo nosso clamor, mas a gente precisa perseverar na fé. Jesus, Ele está contigo em todo o tempo, foi o que nós falamos em Mateus 28:20, não foi? Agora há pouco. Meu irmão, Jesus está ouvindo teu clamor. Jesus está trabalhando a teu favor, Jesus está caminhando contigo. Creia, meu irmão. Continue perseverando. Libere perdão, libere perdão. Precisamos entregar nas mãos do Senhor Jesus aquelas pessoas que nos magoaram. Meu irmão, creia, o perdão, ele desata o nó da angústia, ele desata o nó do ressentimento e o nó do ódio. Ele liberta a gente, dá mais alegria no nosso coração quando nós liberamos perdão. Então a gente pegar essas ferramentas que nós comentamos agora, para que nós possamos construir uma família saudável, uma família sem angústia, uma família sem ressentimento, sem ódio. Ô meu irmão, continue perseverando na fé. Mas para isso nós precisamos priorizar Jesus no centro da nossa família. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Continua conosco, nos ajudando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glórias a Deus. Glórias a Deus.